Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica. Nesse tempo em que nós estamos vivendo, é importante nós continuarmos, darmos continuidade ao nosso ensino. E hoje as ferramentas, a internet e a tecnologia têm nos auxiliado muito nisso. E por isso nós estamos aqui. Quero pedir você que não saia daí, fique conosco, acompanhe essa aula. Tenho certeza que ela vai ser muito importante para você e para a sua vida. Nós temos a alegria de poder sentar e produzir um material como esse e tenho certeza que ele vai valer muito para mim, para você, para a Igreja do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar na lição 3, a experiência do arrependimento. Quero aproveitar também esse momento e dizer para você que se você não pegou ainda a sua revista, essa revista é a revista Fundamentos, tá aqui. Se você puder passar aqui na igreja e pegar a sua revista para você estar acompanhando a lição na sua casa, onde quer que você esteja, será muito importante para você também. E é uma alegria estar aqui, em mais uma modalidade da Escola Bíblica. Tenho certeza que a gente vai continuar nessa ideia aí que está dando muito certo, tá bom? Eu quero orar com você para a gente começar essa lição e aí a gente ir poder conversando um pouquinho sobre esse assunto que chama muita atenção, a experiência do arrependimento. O que esse arrependimento provoca em nós, o que ele causa em nós. É muito bom isso. Eu quero orar com você e após a minha oração vai ficar um videozinho aí para você assistir. Ele fala um pouquinho sobre essa diferença do arrependimento e o remorso. O pastor Ebenezer Bittencourt, lá do Instituto Haggai, um instituto muito sério que tem ministrado para muitos líderes do Brasil. E esse vídeo fala sobre essa questão do arrependimento e do remorso. Mas antes eu quero orar com você e aí depois você vai assistir esse vídeo e a gente vai conseguir entrar na aula, tá bom? Feche seus olhos. Pai querido, obrigado por esse dia, Senhor Deus, que Tu nos deste. Obrigado, Senhor Deus, pelos Teus filhos que param, Senhor Deus, agora, por este momento, para acompanhar essa lição. Uma lição que fala muito aos nossos corações. E eu te agradeço, Senhor, por aqueles que sentaram um dia à mesa para escrever, Senhor, e trazer essa reflexão para nós. Todos aqueles que se envolveram para produzir esse material que hoje chega até as mãos dos teus filhos, ó Deus, chega até aqueles que sentam, Senhor, diante de uma tela para acompanhar essa aula. Pai, obrigado, Senhor. Eu te peço que o Senhor venha trazer esclarecimento, Senhor, o entendimento às nossas mentes e corações. E como eu sempre digo, Senhor, que esta palavra, que esta aula, ela seja como uma semente e nós, Senhor Deus, como terra fértil, Pai, onde a semente é lançada e onde ela pode crescer, germinar e frutificar para a glória do Teu nome. Nos use, Senhor Deus, e ser com cada um daqueles que assistirão essa aula. Em nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Assista esse vídeo aí e a gente já vai começar a aula. E aí, gente boa, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre a diferença entre arrependimento e remorso. O arrependimento é uma tristeza e o remorso também é uma tristeza. Então, qual é a diferença? O arrependimento é uma tristeza por causa do pecado ou por causa do erro, aquilo que nós fazemos de errado, aquilo que é uma ofensa contra Deus. Já o remorso é uma tristeza pela consequência do pecado. Essa é a definição. Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho um vizinho, mas eu odeio o meu vizinho. Eu não aguento meu vizinho. Eu resolvo então ter uma ideia magnífica, matar o vizinho e fugir e morar no Paraguai. Então eu saio e começo a fugir para o Paraguai naquela corrida toda, mas eu sou pego e eu vou para a prisão. Na prisão você vem me visitar. E eu estou sentado numa cadeira com as duas mãos no rosto, chorando. Ai, que besteira que eu fiz, que besteira que eu fiz. Aí eu pergunto, o que eu estou sentindo? Eu estou sentindo tristeza, mas é arrependimento ou é remorso? Eu estou sentindo tristeza porque eu matei alguém ou estou sentindo tristeza porque eu fui preso? Ou seja, se eu não fosse preso, eu estaria feliz lá no Paraguai, feliz de ter me vingado do meu vizinho. Bom, esse tipo de conceito se aplica a muita coisa. O aluno, por exemplo, não estudou, mas ele só fica triste quando ele não passa no exame. Tá vendo? Não estudar é o erro, mas ele só está triste pela consequência. Ou então nós estamos dirigindo e nós passamos pelo semáforo vermelho, mas quando a gente leva a multa, aí sim nós ficamos tristes. Isso é remorso
e não arrependimento. Ou, por exemplo, na vida profissional. O chefe de telefone diz, você já fez o relatório? Você fala, estou quase terminando. Como você está quase terminando, ele pega, sai da sala dele, vai lá na sua sala e fala assim, termina aí que eu preciso levar. Mas na verdade você nem começou. Então você está triste porque você foi pego, não porque você deixou de fazer ou mentiu. E na parte moral também é a mesma coisa. O cara faz sexo antes do casamento, mas aí ele só fica triste quando a menina está grávida. Se ela não ficasse grávida, ele continuaria errando do mesmo jeito e ofendendo a menina, a Deus, ao rapaz, mas como ela ficou grávida, então aí existe essa tristeza toda. Tá vendo? A nossa tendência é sempre ter o remorso pelas coisas que fazemos e não um verdadeiro arrependimento. Um caso que tem na Bíblia é de Pedro e Judas. Pedro diz lá em Mateus 26, 75, quando o galo cantou, ele chorou amargamente, saiu, chorou amargamente. Ele sentiu tristeza. Como é que nós sabemos que foi a tristeza verdadeira, que é o arrependimento? Porque depois ele mudou. E Judas? Judas, alguns versículos para baixo, em Mateus 27, versículo 3, diz que ele, tocado de remorso, ele procurou os sacerdotes. Agora, o sacerdote poderia ter usado aquela tristeza inicial dele para levá-lo ao arrependimento, mas os sacerdotes não estavam nem aí. E o que aconteceu? Ele se matou. Então, o remorso sempre conduz a um erro maior. Ele conduz a gente à morte e, em termos espirituais, à morte eterna. Por isso, Pedro, esse mesmo Pedro que se arrependeu, ele escreveu num dos sermões dele, ele falou o seguinte, e diz lá em Atos capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Vamos imaginar o seguinte, você está tocando a tua vida normalmente rumo à perdição, né? A sua vida normal sem Deus. Mas aí alguém lhe fala de Jesus. Jesus que morreu na cruz, Jesus que entregou a sua vida para tirar você dessa vida que você está vivendo. E aí você escuta aquilo, aquela luz de Cristo bate em você. O que Deus pede de você? Primeiro existe um ponto chamado arrependimento. Depois existe uma curva chamada conversão. Arrependei-vos e convertei-vos. Você tem que virar a sua vida para Jesus e passar a viver para Jesus. Bom, esse conjunto de arrependimento e conversão é uma coisa só. A Bíblia chama isso de novo nascimento, o início da nova vida com Cristo. Então, queridos, vamos para a lição 3, a experiência do arrependimento. O texto que é usado como referência nessa lição está lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 15, que diz, e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Veja, a palavra arrependei-vos já está aqui no texto. É uma ordem, é uma direção de Deus para as nossas vidas. Sem arrependimento, não há remissão de pecado. Então a gente precisa entender que nós precisamos nos arrepender. E, na verdade, essa lição ela fala da experiência daquele que se arrependeu, a experiência que o arrependimento provoca em nós. É muito bom a gente pensar um pouco a respeito. Essa lição ela tem 7 tópicos e são tópicos importantíssimos. Eu quero pedir a você que preste muita atenção. Nós vamos entrar agora na lição. A introdução diz o seguinte, nosso tema está associado à ocorrência de uma mudança completa de atitude, que se consolida à medida que o ser humano se volta inteiramente para Deus. Nesta trilha, todas as disposições e procedimentos de sua natureza pecaminosa são modificados, surgindo uma relação de amizade com Deus. Do ponto de vista bíblico, o arrependimento e a fé constituem-se nas duas faces da moeda da conversão. Portanto, recorramos às Escrituras a fim de compreendermos melhor a experiência característica de quem se volta para o Senhor, tendo em vista receber a tão grande salvação. Veja, a introdução ela já fala dessa questão, dessa
aproximação, dessa amizade de Deus e o homem. Quando você se torna íntimo de alguém, essa intimidade, ela gera em você uma liberdade de falar algumas coisas que talvez você não falaria para uma pessoa tão íntima, não é verdade? A relação marido e mulher. Eu sempre costumo dizer, como pastor de família, que dentro da relação marido e mulher, não existe melhor amigo e melhor amigo senão o cônjuge, senão aquele que está do seu lado. Eu vejo alguns casais falando sobre coisas que não falariam com seu cônjuge, mas falam com seu melhor amigo ou melhor amiga. Isso é um perigo. Mas dentro dessa relação homem e Deus, quando nós nos tornamos íntimos de Deus, essa amizade entre Deus e o homem, entre Deus e eu, entre Deus e você, ela vai gerando em nós essa questão da intimidade e nos produz também essa liberdade de confissão de pecados, de arrependimento e confissão de pecados. Então, parte do princípio que eu preciso desenvolver um relacionamento com Deus. E aí nós vamos conseguir caminhar, entendendo aquilo que Deus quer para as nossas vidas e obedecendo à vontade dele. Amém, querido? Vamos então para o ponto 1. O ponto 1 da lição diz o seguinte: a experiência do arrependimento e a graça de Deus. Eu gosto muito desse tema, quando fala a experiência do arrependimento e a graça, porque ele fala dessa questão da graça de Deus. E talvez você pode não estar entendendo, mas o que tem a ver o arrependimento com a graça de Deus? É exatamente isso. A salvação, ela veio por meio dessa graça de Deus, e também nos deixou o Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele que nos convence, do pecado, da justiça e do juízo. Então esse Espírito Santo, por meio da graça de Deus, ele age em nós, nos convencendo do nosso pecado. Essa graça, ela não fala de uma graça como o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, que diz que fala sobre a graça barata, né? A graça barata, para ele, ele diz que a graça barata, ela justifica, ao invés de justificar o pecador, ela justifica o pecado. Ele arruma um meio para justificar o pecado. E não é dessa graça que nós estamos falando nessa lição de hoje. Nós estamos falando de uma graça que nos alcançou. E é por meio dessa graça que foi gerado em nós o arrependimento. Veja o que o texto diz. Na metade desse parágrafo, do ponto 1, diz assim: a salvação tem sua origem em Deus, que vai ao encontro do homem perdido, a fim de sensibilizá-lo quanto ao seu estado pecaminoso e à necessidade de conversão. Com efeito, o arrependimento se estabelece mediante a ação do Espírito Santo, que nos convence da nossa escravidão do pecado. Veja, foi o que eu falei. Essa ação do Espírito Santo em nós nos convence da nossa escravidão do pecado, daquilo que nos domina, daquilo que nos prende e nos distancia de Deus. Então, essa experiência do arrependimento e a graça de Deus, ela fala muito aos nossos corações. Ela fala ao meu coração, tenho certeza que está falando ao seu coração aí, como Deus tem feito na sua vida. Veja se você está vivendo isso. À medida em que nós vamos passando por esses pontos da lição, eu quero que você reflita um pouquinho sobre tudo isso que nós estamos falando. Amém? Então, o ponto 2, queridos, ele fala da experiência do arrependimento e a nossa compreensão. E aí eu quero ler um texto bíblico com você, para você observar sobre essa questão da compreensão humana no que diz respeito ao arrependimento. Amém? Está lá em Salmo 51:3, Lucas 15, do 17 ao 19. Vamos ler? Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Vamos lá para Lucas, no capítulo 15, diz assim: então, caindo em si, veja, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Eu gosto quando ele fala, então, caindo em si. Então, caindo em si
me dá a ideia já de uma ação do arrependimento na vida do filho pródigo. Mas, na verdade, eu quero falar sobre o ponto 2 que diz a experiência do arrependimento e a nossa compreensão. Tanto o texto que nós lemos e fala do filho pródigo, falam de duas pessoas que pecaram, que cometeram pecado, a sua transgressão e que agora se arrependem. Mas ele fala dessa experiência do arrependimento e a nossa compreensão. E o texto da lição, ele é muito rico porque ele fala exatamente assim: ao sermos submetidos à influência da graça salvadora, somos tomados por aquele senso penetrante da culpa e do poder do pecado, do medo da ira de Deus e da inteira convicção da inabilidade do homem para remover o poder ou expiar a culpa do pecado. É esse sentimento que gera em nós, talvez aquele medo da ira de Deus, né? Eu gosto de fazer essa comparação e eu tenho 45 anos, não parece, mas eu tenho 45 anos e sou daquela geração que quando nós confessávamos para os nossos pais alguma culpa, a gente ainda tomava um corretivo ainda. Eu creio que essa geração, talvez aí de 35 para cima, viveu exatamente isso, ou de 30 para cima, viveu exatamente isso, essa questão da confissão. Quem foi que quebrou isso aqui? E aí foi eu quem confessava, né? Que eu acho que eram poucos que confessavam. Eu particularmente não confessava, ainda bem que a minha mãe não está assistindo. Mas fui eu. Aí você dizia, fui eu. Os pais pegavam, foi você, então agora você vai apanhar para você aprender. Então a gente cresceu com aquela ideia de que se eu confesso o meu pecado, eu vou tomar um corretivo daqueles que vai me marcar e vai doer. E aí a gente acabou transferindo isso para Deus também. Essa ideia da confissão do pecado e o medo da ira de Deus, às vezes gera essa questão da compreensão humana. Não, peraí, Deus vai agir como meu pai agia comigo. Ele vai me bater, ele vai fazer alguma coisa comigo. Porque muitos de nós ainda imaginam Deus como aquele velho barbudo com um cajado na mão, que quando você confessa o pecado, ele estremece tudo lá em cima e chega até aqui embaixo. E aí gera esse medo em nós. Dentro da nossa compreensão humana, é melhor não confessar. Só que a gente esquece da onisciência de Deus, que é um atributo de Deus. Que Deus conhece, sabe todas as coisas, Ele conhece o seu coração. Mas a gente precisa confessar os nossos pecados. Olhar para Deus, entendendo que Deus, Ele perdoa os nossos pecados. Perdoa o pecado daquele que se arrepende, daquele que confessa, que o filho pródigo fez, que Davi fez. Foi uma confissão de pecado. Mas, de fato, gera em nós essa ideia do medo da ira de Deus e dentro de nós também essa questão da inabilidade, né? Nós não temos o poder, nós não somos hábeis para tirar a nossa culpa, tirar o nosso pecado. Nós não temos essa capacidade. Veja mais à frente um pouquinho, diz assim: observe que tanto Davi quanto o filho pródigo declararam convictamente a gravidade dos seus pecados mediante o sincero arrependimento, puderam ser acolhidos pelos braços do bondoso Pai. Então, é o arrependimento, né? De novo, gera em nós essa questão, né? Do medo, da ira, mas entender que a confissão é o melhor caminho, confessar os nossos pecados diante do Senhor. Beleza? Então, vamos para o ponto 3, que diz a experiência do arrependimento e os nossos sentimentos. Diz assim, uma parte do texto da lição: uma vez que o pecador é confrontado com a sua deplorável situação, desenvolve consequentemente uma profunda aversão ao pecado. Aquilo que antes era motivo de regozijo se torna motivo de tristeza e repúdio. Sim, a experiência do arrependimento muda não somente a nossa forma de pensar, mas também a nossa maneira de sentir. Aquele que se arrepende de fato, ele se sente triste, né? E na verdade ele sente esse repúdio, essa aversão ao pecado. Isso é uma das experiências que o arrependimento gera em nós. A experiência do arrependimento gera em nós aquela profunda tristeza. Puxa, eu entristeci o meu Deus. Nós chamamos isso de antropopatia, né? Atribuir sentimentos humanos a Deus. Mas nós colocamos no nosso coração essa ideia de que nós entristecemos o coração do nosso Pai, de que nós entristecemos o nosso Deus. Aquele que se arrepende, ele tem isso nele, ele chora tristeza e a impressão que dá é que é como se você tivesse que... É como naqueles treinamentos que você faz um percurso, mas se alguém errar, você precisa voltar todo o percurso, toda a equipe precisa voltar todo o percurso e recomeçar. A impressão que dá, pelo menos em mim, inúmeras vezes,
Eu falei, puxa vida, eu preciso recomeçar. Aí dá aquela ideia lá de Apocalipse, né? Quando a carta à igreja de Éfeso, ele fala, volta onde caíste, né? Volta onde caíste. Isso é muito importante. Voltar onde foi que tudo aconteceu. E isso porque o arrependimento gerou em mim, sabe? Por isso eu coloquei para você aí assistir no início dessa aula essa diferença do arrependimento e o remorso. O remorso, ele é aquilo que te dá por conta da culpa, não de fato o arrependimento no sentido de querer mudar de vida, mudar tudo aquilo que eu fazia de errado, que eu praticava, agora eu não vou praticar mais. A gente vai falar isso lá na frente, num outro ponto, se não me engano, o ponto 6. Mas eu não vou fazer mais, eu não quero fazer mais. E ainda que eu faça, eu vou me entristecer profundamente porque eu entristeci o meu Deus e eu preciso recomeçar. O remorso é o medo da pena que vem sobre o meu pecado. O arrependimento não. O arrependimento é outra história. Então, essa experiência do arrependimento, dos nossos sentimentos, de fato, gera em nós, para aquele que se arrepende, a tristeza e a aversão, a repulsa por tudo aquilo que ele cometeu. Eu não sei você que está assistindo, mas eu, por vezes, já me senti sujo. E não era a sujeira que banho tirasse, mas me sentia sujo. Eu acho que isso é uma ação do Espírito Santo em nós. Você, no sentido de que você precisa se limpar. Você precisa colocar diante de Deus. E só um banho da presença de Deus mesmo que pode fazer isso nas nossas vidas. Antes de ir para o ponto 4, eu quero ler uma parte da minha revista que diz assim: a tristeza pelos nossos pecados pode resultar na mudança do nosso comportamento. Muitas pessoas lamentam apenas os efeitos de seus pecados ou o fato de que foram flagradas cometendo. Tristeza sem arrependimento, que eu disse sobre o remorso, por isso eu fiz questão de ler com você. Compare o remorso e arrependimento de Pedro com a amargura de Judas e seu suicídio. Ambos negaram a Cristo. Um se arrependeu e foi restaurado à fé e ao serviço. O outro tirou a própria vida. É o que eu falei a respeito de arrependimento e remorso. Vamos para o ponto 4, para a gente dar sequência à nossa aula. Tá muito gostosa. Eu particularmente estou gostando muito. Espero que você esteja gostando também. Ponto 4. A experiência do arrependimento e a nossa vontade. Como eu disse lá no início, a gente pensa a questão do arrependimento e talvez a gente não parou ainda para pensar tudo o que o arrependimento gera em nós. Veja, nós estamos já no 4º tópico da lição e veja o que Deus vem falando, por meio dessa lição aos nossos corações e o que isso gera em nós. Não sei se você se lembra, mas eu falei lá no início sobre essa questão de você analisando cada ponto desta lição e veja se isso acontece com você, se está acontecendo de fato com você, e tenho certeza que Deus está falando ao seu coração, assim como Deus falou ao meu coração enquanto eu meditava sobre tudo isso aqui que nós estamos lendo. Ele fala a experiência do arrependimento e a nossa vontade. Lá na frente, no 2º parágrafo desse ponto, diz assim: a bênção do arrependimento se concretiza quando docilmente nos submetemos ao poder transformador de Jesus. Todas as nossas capacidades são afetadas, incluindo nosso poder de escolhas. Nossas inclinações são modificadas pelo Espírito de Deus, que as encaminha para a obediência à verdade. É ser conduzido pelo Espírito Santo, sabe? Quando ele fala das nossas vontades, eu me lembro do texto que ele diz, Jesus diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue a cada dia, tome a sua cruz e siga-me. Ele diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Quando eu falo negue-se a si mesmo a cada dia, me faz pensar exatamente sobre essa questão das vontades, negar a sua própria vontade. Qual é a sua vontade? Eu nego as minhas vontades e vivo a vontade de Deus. E viver a vontade de Deus é ser conduzido por esse Espírito da verdade, que é o Espírito Santo de Deus que foi deixado para nós. Então, quando eu olho para essa experiência do arrependimento e a nossa vontade, eu vejo que a minha vontade está submetida à vontade de Deus, que é o que, irmãos? Que é boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus. Aquele que se submete à vontade de Deus, ele não sofre. Às vezes as pessoas pensam, mas eu vou deixar de lado as minhas vontades. Meu irmão e minha irmã, você não sabe para onde ir. Na verdade, as nossas vontades, elas falham muito, mas a vontade de Deus nunca vai falhar com você. Então, olhar para isso e dizer que a experiência do arrependimento trata as minhas vontades, de fato, ela trata as minhas vontades, porque eu vou olhar para Cristo. Eu vou ser guiado pelo Espírito Santo de Deus e ele vai me conduzir, como eu disse, ao caminho da verdade. Ok?
Vamos para o ponto 5, a experiência do arrependimento e a necessidade de reparação contra os pecados sociais. Eu quero ler um texto bíblico com você, lá em Lucas 19, 8. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Veja, essa é uma ação do Espírito Santo já na vida de Zaqueu, levando Zaqueu a essa ideia de reparar, os pecados sociais causados. Zaqueu era um publicano, todos nós sabemos disso. Nesse lance de cobrar os impostos, ele tirava o dele, cobrava mais. Há quem diga que eles cobravam mais, a verdade é que eles tiravam do pobre. Com essa ação do Espírito Santo na vida de Zaqueu e dentro dessa experiência do arrependimento, ele é levado a restituir as pessoas aos quais ele retirou, que ele roubou. Ele ia restituir. Então me faz pensar que essa experiência do arrependimento não trata só dessa questão dos pecados sociais, mas se de fato eu defraudei alguém, se de fato eu fiz alguma coisa e que há como reparar, eu creio que o Espírito Santo ele vai agir na minha e na sua vida. E talvez não seja hoje, talvez não seja amanhã, mas é bem verdade que dentro dessa ideia do relacionamento com Deus e da intimidade que nós falamos lá no início, eu vejo que o Espírito Santo ele vai falar ao teu coração e no momento oportuno isso tudo vai acontecer. Não como uma ação do diabo para te acusar, para te parar. Não, isso com certeza não, porque o Espírito Santo ele não faz isso com você. Mas é uma ação do Espírito Santo querendo te levar a uma experiência com Deus, a mergulhar mais fundo. Entende? Essa ação do Espírito Santo vai fazer com que você não deixe o rastro, Vamos dizer assim, que você não deixe nada para trás, mas que você vá corrigindo. Então, se ainda Deus não falou com você, se o Espírito Santo não falou, ou se falou e você não ouviu, eu quero te convidar a buscar mais essa presença de Deus e deixar o Espírito Santo agir no teu coração, e falar ao teu ouvido. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida, para reparar os danos. A gente não pode deixar nada para trás. Se você tem como reparar, se o Espírito Santo está falando com você aí agora, então peça a Ele a sabedoria para agir nessa situação, nessa ação de reparar os danos. Mas eu vejo que o Espírito Santo faz isso e eu vejo dentro da experiência do arrependimento. Lembra que eu disse que essa lição é muito rica e de fato é muito rica, porque às vezes nós falamos de arrependimento e falamos apenas só da ação do arrependimento. E ela traz para a gente ver aqui essa questão da experiência. Eu quero ler com você no final desse ponto. Diz assim: ocorre uma reforma ética que molda a nossa vida e o conjunto de valores que norteiam nossas relações. Que também haja em nós humildade e determinação para nos arrependermos sempre de nossos erros e, se necessário, compensarmos os danos cometidos contra os nossos semelhantes. Por isso eu falei com você que não trata só dessa questão, é uma questão dos pecados sociais, do relacionamento do homem, com o próprio homem. E isso gera em nós essa vontade de corrigir os erros que nós cometemos. Ponto 6. A experiência do arrependimento e a frutificação. Eu quero ler com você também o texto que está lá em Lucas 3, do versículo 8 ao versículo 14. Diz assim: produzam frutos dignos de arrependimento e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? Ele respondeu: quem tiver túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que é o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. A gente consegue ver João falando para 3 tipos de pessoas aqui.
as multidões, os publicanos e os soldados. Mas ele fala sobre frutos dignos de arrependimento. E a lição 6, ela fala exatamente isso, a experiência do arrependimento e a frutificação. A gente vê aqui nesse texto claramente essa questão da frutificação, que é o que são frutos dignos de arrependimento. O próprio João Batista, ele já fala aqui, e eu gosto quando ele fala dos publicanos, quando ele fala assim, não cobre além do que é estipulado. E ele fala para os soldados, contente-se com o salário de vocês, não façam falsas denúncias, né? Ele vai ensinando, então ele vai dizendo assim, o que é que está na tua vida cotidiana, o que é que você pratica na sua vida cotidiana, vamos dizer assim. Ele está dizendo exatamente isso, o que é que você pratica e quais são os erros que você comete durante a sua vida e durante o seu trabalho, onde quer que você tenha as suas ações. Então aquilo você não vai praticar mais, isso é fruto de arrependimento. O pecado que eu cometia, eu não cometo mais. Fruto de arrependimento, a experiência do arrependimento e a frutificação. O que devemos fazer? Ele diz, então ele fala, produzam frutos dignos de arrependimento. É produzir, queridos. Não adianta, não tem como você dizer, eu sou uma pessoa arrependida, mas continua fazendo exatamente as mesmas coisas. Se você continua fazendo as mesmas coisas, então você não produz frutos de arrependimento. Então essa experiência do arrependimento e a frutificação, ela não está valendo na sua vida. E é isso que a lição nos chama a atenção para a gente observar e refletir sobre tudo o que eu faço. E se não se tornou uma prática em minha vida, aquele pecado que eu vinha cometendo se tornou uma prática. E se ele se tornou uma prática, há tempo para você se arrepender e produzir esse fruto digno de arrependimento. Na lição diz assim, vale dizer também que as obras de piedade e misericórdia praticadas como fruto de arrependimento não têm a tarefa de justificar, mas de firmar a orientação do homem para Deus. Veja, esse fruto não justifica, mas ela nos afirma, ela nos mostra que nós estamos arrependidos e que nós queremos caminhar na presença de Deus. Isso são frutos de arrependimento. Quando você lava mãos sujas, o resultado é imediatamente visível, mas afastar-se dos pecados, arrepender-se, é algo que acontece interiormente, com uma limpeza que não é vista imediatamente. Por isso, João usava um ato simbólico que as pessoas podiam ver, o batismo. Os judeus usavam o batismo para iniciar convertidos. Por isso, o público de João estava familiarizado com o ritual. Aqui, o batismo era usado como sinal de arrependimento e perdão. Veja como ele mostra isso, né? Eles precisavam ter uma ação que demonstrava essa questão do arrependimento. O que devemos fazer? Arrependei-vos e sejam batizados. É isso que precisa ser feito. Mas eu já sou batizado, você já é batizado? Então, você precisa se arrepender e gerar fruto de arrependimento em sua vida. Amém, querido? Vamos para o ponto 7, é o nosso último ponto dessa lição, é a experiência do arrependimento e o serviço cristão. É muito bom isso aqui porque ele fala exatamente dessa vontade que nós temos de servir a Deus, de servir ao próximo, de se envolver nas coisas de Deus. Eu quero ler um texto bíblico com você também, 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 8 e versículo 9. Vamos ler? Porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Para servir o Deus vivo e verdadeiro. A experiência do arrependimento do serviço cristão. É isso que essa questão do arrependimento faz. Nós falamos sobre, em 6 tópicos, agora no 7º, e veja o que o arrependimento produz em nós, né? Talvez no início da lição você tivesse pensado, né? Poxa, o que vai falar sobre arrependimento, né? Essa experiência do arrependimento. E por isso eu disse que é para você ir refletindo, porque essa experiência ela vai gerando em nós essas coisas, né? E por fim, o nosso comentarista da lição, ele fala sobre essa questão do serviço cristão. Alguém arrependido pode ficar parado? Alguém arrependido pode não querer produzir fruto?
Alguém arrependido pode não querer que o outro experimente aquilo que ele experimentou. Eu sempre falo que é como um restaurante, né? Ou um lugar que serve uma comida boa, ou um lugar bonito que você foi. Normalmente, quando nós vamos a um lugar legal, seja um restaurante, um lugar bonito, quando nós voltamos de lá, a gente sempre procura as pessoas que nós gostamos e falamos: você precisa ir lá, você precisa comer naquele lugar, porque é uma experiência tão boa que você quer que outras pessoas experimentem. Então, olhando para esse tópico, eu penso exatamente desta maneira. Se você experimentou essa vida, né, de arrependimento e de relacionamento com Deus, então por que é que você não quer que o outro experimente também? Então, é pensar que outras pessoas precisam experimentar essa coisa gostosa de Deus, desse relacionamento com Deus. E aí isso gera em nós. Eu quero ler com você algumas perguntas que estão nesta lição, especificamente nesse tópico. Você tem se ocupado com o serviço cristão? Ajudado seus irmãos? Tem se dedicado à Igreja de Cristo servindo com seus dons e talentos? Contribuído fielmente com seus dízimos e ofertas? Apoiado os pequenos grupos de evangelização e comunhão em sua igreja? A experiência do arrependimento, ela nos impele a um grau elevado de compromisso com Deus e com o corpo de Cristo. Veja, o que eu falei foi exatamente isso. Esse envolvimento com Deus e com o corpo de Cristo ele vai me empurrar para fazer, ela me empurra. Não, eu não vou fazer porque tenho que fazer, entende? Eu não faço porque tenho que fazer. Eu faço porque gera em mim a vontade de fazer, o desejo de fazer. E isso me incomoda se eu não fizer. Então, eu não vou ficar parado. Se você está nesse processo, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, eu tenho que ir para o culto, eu tenho que evangelizar. Ai, meu Deus, ó dia, ó azar. Isso não é o fruto, a experiência do arrependimento, entende? Mas é você acordar dizendo: puxa, eu preciso fazer alguma coisa para alguém. Ou quando você vê uma determinada situação, você diz: eu preciso fazer alguma coisa por essa pessoa, eu preciso fazer alguma coisa pela minha igreja, eu preciso me envolver mais, eu preciso fazer o que estão precisando. Eu acho lindo quando eu vejo algumas pessoas, irmãos, acho lindo, 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 quando eu vejo algumas pessoas chegando dizendo para mim assim: pastor, o que tem para eu fazer aí, pastor? Eu preciso fazer alguma coisa. Sabe, vem para cá e fica ajudando de alguma forma. Isso é a experiência do arrependimento. A pessoa viveu essa experiência do arrependimento e ele quer se tornar útil. Se tornar útil. Eu quero que você seja útil no reino de Deus. Eu quero que você viva essa experiência do arrependimento na sua vida e que você possa se aproximar mais de Deus. Amém, queridos? Vamos para a conclusão. Vale ressaltar ao final desta lição um hino de autoria de Charles Wesley. Ó, dá-me um coração que louve ao meu Deus, um coração liberto do pecado. Seja um coração que sinta sempre o teu sangue, tão graciosamente derramado por mim. Você pode dizer amém? O autêntico arrependimento nos conduzirá a uma vida de consagração e louvor sincero a Deus. O arrependimento também é um ato contínuo durante a vida inteira. Crescerá continuamente. Eu creio que um cristão, em seu leito de morte, se arrependerá mais amargamente do que jamais fez. Arrepender-se é algo que se fará durante toda a vida. Pecar e arrepender-se resume a vida de um cristão. Nesse aspecto, eu recomendo você a ler o sermão de número 14, proferido por John Wesley, na Irlanda, em 1767, cujo tema é o arrependimento dos crentes. Queridos, fique com essa palavra de paz sobre a sua vida, que o arrependimento possa estar em seu coração e que você possa viver de fato as experiências do arrependimento de um cristão genuíno. Que Deus abençoe você, que você tenha uma semana de vitórias. Em nome de Jesus. Amém.